Está aberta a 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ubatuba, em 17 de setembro de 2019. O senhor secretário fará a leitura da lista de presença. Vereadores: Adão Pereira, Claudinei Xavier, Júnior J.R., Manuel Marques, Osmar de Souza, Bibi, Ricardo Cortes, Rochinha do Basquete, Silvinho Brandão e Wellington de Moura. Gostaria de solicitar a presença do vereador Claudinei Xavier aqui na primeira secretaria, aqui, tendo em vista que o vereador Wellington de Moura está afônico. Senhor presidente. Vereador Bibi. Senhor presidente, nobres pares, antes do início da sessão, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio para a funcionária pública Francine. Senhor presidente. Vereador Rochinha do Basquete. Gostaria de pedir esse mesmo minuto de silêncio para o nosso amigo Sérgio Brejeiro da Mota. Obrigado. Senhor presidente, que esse 1 minuto de silêncio também venha de encontro aí a falecimento também da Francine Maia, que muito nos entristece, e uma pessoa que sempre esteve ali na saúde, na regulação, trabalhou muito tempo ali, e que também deixou esta vida agora por esses dias. Então, que também... Ah, você pediu? Ah, não... Tá. Tá bom. Então, Está em discussão a ata da 25ª sessão ordinária de 2019. Fica dispensada a sua leitura, uma vez que cópias da ata já foram enviadas aos senhores vereadores. Tem a palavra os senhores vereadores. A ata está em votação. Os que forem favoráveis, queiram permanecer sentados, os contrários, queiram levantar-se. A ata foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. O senhor secretário fará a seguir a leitura dos papéis constantes do expediente. expediente da 26ª sessão ordinária do dia 17 de setembro de 2019. Projeto de lei número 82 de 2019, vereador Adão Pereira, PCdoB, que dispõe sobre a proibição de comercialização de uso de cerol, linha chilena ou de quaisquer outros produtos ou materiais cortantes usados para empinar pipas e dar outras providências. Projeto de lei número 83 de 2019, vereador Rochinha do Basquete, PTB, que cria e institucionaliza o dia do Fandango Caiçara, incluindo o calendário oficial de eventos do município de Ubatuba. Projeto de lei número 84 de 2019, mensagem 37 de 2019 do Executivo, que dispõe sobre a apresentação de artes e peças artesanais no espaço público do município e da outras providências. Projeto de lei número 85 de 2019, mensagem 38 de 2019 do Executivo, que revoga a lei municipal 3.910, de 6 de abril de 2016. Projeto de lei número 86 de 2019, mensagem 39 de 2019 do Executivo, que dá a denominação Dr. Jair Antônio de Souza ao prédio da sede do Instituto da Previdência Municipal de Ubatuba. Projeto de lei número 87 de 2019, mensagem 4019 do Executivo, que cria o parágrafo único do artigo 303 da Lei Municipal 4.077, de 29 de junho de 2018. Projeto de lei número 88 de 2019, mensagem 4119 do Executivo, que dispõe sobre a regulamentação de reembolso por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região a respeito das novas sessões de servidores, inclusive em estágio probatório, em que a administração pública municipal, direta e indireta, seja parte,
e regule ainda as sessões já ocorridas. Projeto de Lei Complementar número 03/2019, mensagem complementar número 04/2019, do Executivo, que prorroga até dia 20 de dezembro de 2019 os prazos da Lei Complementar número 11/2019, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal, Refis e da outras providências. No projeto de Lei Complementar número 04/2019, vereador Silvinho Brandão, PSDB, que altera o anexo 3º da tabela Grupo de Uso do caput da Lei número 711, de 4 de fevereiro de 1984, Plano Diretor Físico do município de Ubatuba. Projeto de Decreto Legislativo número 12/2019, vereador Claudinei Xavier, PSDB, que concede o título de cidadão batubense ao excelentíssimo senhor Jurandial Lovisaro. Projeto de Lei de Decreto Legislativo número 13/2019, vereador Manuel Marques, PT, que concede o título de ubatubense ilustre ao senhor Domingos de Cunha Bueno, Caiçara, ubatubense. Projeto de Decreto Legislativo número 14/2019, vereador Manuel Marques, PT, que concede título de cidadão batubense ao excelentíssimo senhor Antônio Osnir de Oliveira. Projeto de Decreto Legislativo número 15/2019, vereador Wellington de Moura, MDB, que concede o título de ubatubense ilustre a Suelen Naraísa Domingos de Almeida. Moção número 26/2019, vereador Adão Pereira, PCdoB, de congratulações para a atleta Sunamita Moreira para a representação brilhante do município de Ubatuba. Moção número 27/2019, vereador Wellington Moura, MDB, de congratulações à Academia CR Cross Box pela conquista que enobrece um cenário esportivo na cidade. Requerimento número 355/2019, vereador Júnior JR, Podemos, a eletro para que seja trocado os postos da rua Ari Antenor de Souza, principalmente em frente à residência número 321. Número 356/2019, vereador Silvinho Brandão, PSDB, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, que determine a Secretaria de Infraestrutura Urbana para executar em caráter de urgência a pavimentação da rua Manuel Soares, no bairro do Itamambuca. Número 357/2019, vereador Silvinho Brandão, PSDB, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, que determine a Secretaria responsável a realizar a colocação de 5 luminárias em caráter de urgência na rua Manuel Soares, no bairro do Itamambuca. Número 358/2019, vereador Silvinho Brandão, PSDB, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, que determine a Secretaria competente a executar em caráter de urgência o serviço necessário na rua Orlando Carneiro, em frente ao número 225. Número 359/2019, vereador Wellington de Moura, MDB, que seja oficiado o senhor prefeito municipal que se digne realizar manutenção e operação de tapa-buracos na rua Marfim, no bairro do Jardim Piranga. Número 360/2019, vereador Wellington de Moura, MDB, que seja oficiado o senhor prefeito municipal que se digne realizar manutenção, operação de tapa-buracos, entre parênteses, na rua Beira Rio, no bairro do Ipiranguinha. Número 361/2019, vereador Wellington de Moura, MDB, que seja oficiado o senhor prefeito municipal que se digne realizar manutenção, entre parênteses, operação tapa-buracos, na rua Baltazar Fontes, no bairro do Centro. Indicações dos senhores vereadores ao senhor prefeito municipal. 203/2019, vereador Adão Pereira, PCdoB, que determine em caráter de urgência o setor competente a realização de manutenção de campo de futebol do Bela Vista, no bairro do Bela Vista. Número 214/2019, vereador Manuel Marques, PT, que determine em caráter de urgência o setor responsável pela instalação de alambrado em toda a extensão da quadra no bairro do Monte Valério. 215/2019, vereador Manuel Marques, PT, que determine em caráter de urgência o setor responsável pela troca de lâmpadas na quadra do bairro do Monte Valério. 216/2019, vereador Manuel Marques, PT, que determine em caráter de urgência o setor responsável pela instalação de tubos na rua Professora Maria da Cruz, no bairro do Saco da Ribeira. Número 217/2019, vereador Manuel Marques, PT, que determine em caráter de urgência a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social que seja instalada guia de sarjeta em toda a extensão da estrada da Folha Seca. Correspondência recebida, processo administrativo número 476/2019, data 12 de setembro de 2019, interessado, Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano, Endurbe, assunto ofícios 065/2019, referente a balancete de verificação da Endurbe, referente ao período de julho de 2019. Somente, senhor presidente.
Os projetos de leis 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, barra 2019. Os projetos de lei complementar 3 e 4, barra 2019. Os projetos de decreto legislativo 12, 13, 14 e 15, barra 2019. A moção, os requerimentos e mais papéis apresentados nesse expediente permanecerão na Secretaria Administrativa à disposição dos senhores vereadores. As indicações serão remetidas ao senhor prefeito municipal. Nada mais ou menos tratar no expediente, suspendo a sessão para a realização da tribuna popular. Tendo sido inscrito para falar na tribuna popular, convido o senhor Mário Antônio Massi a ocupar a tribuna dessa Casa de Leis para pronunciar-se sobre o assunto iluminação pública, por 7 minutos e meio. Oi. Senhor presidente, egrégios vereadores, cidadãos, boa noite. A razão da minha presença a esta Casa de Leis, senhor presidente, é dar-se a consternação da população com o tamanho desrespeito dessa administração em face do povo. Tá? O aumento abusivo do transporte público em 50 centavos, que causou um impacto muito grande no bolso do cidadão, sendo que não causa, né? Mas a razão, senhor presidente, de eu ter vindo aqui, tá, desta tribuna, devido à cobrança ilegal da taxa de iluminação pública, que deveria ser feita para a prefeitura, né? E aqui, mais uma vez, desrespeitosamente, somos obrigados a pagar a Electro. Primeiro, trata-se de uma venda casada, portanto, ilegal, de acordo com o Código Consumidor. Se o cidadão não paga R$10, R$5, R$20, que está embutido na conta de energia, aquele mês ele vai ficar sem energia na casa dele. Segundo, não pode ser contribuição de melhoria, porque também não foi feita melhoria alguma. Sequer, senhor presidente, existe manutenção, em alguns casos, sequer iluminação nas ruas. Terceiro, não pode ser taxa, por ser algo indivisível, conforme o CTN, o Código Tributário Nacional. Isso não somos nós que estamos dizendo isso, é o Código Tributário mesmo. Portanto, tal cobrança deve ser elencada como imposto geral, ou seja, no IPTU. Somos um grupo considerável. Hoje eu estou aqui representando um grupo de pessoas, que alguns estão aqui, mas também já angariamos várias assinaturas abaixo-assinadas pela cidade, inclusive abaixo-assinado virtual, né? Já recebemos apoio até de fora de Ubatuba. Portanto, senhor presidente, representando essa população indignada, e vimos a esta Casa de Lei pedindo pela suspensão. A gente faz esse apelo para os egressos e vereadores, para esta Casa de Lei, para a suspensão imediata desta vil cobrança, porque R$10, R$5, R$20 pesa muito no final do mês no bolso da população. Já, como eu comecei a minha fala, já adiantando os 50 centavos, que vai ser outra pauta, né? Pensa também nesse valor que está sendo cobrado na taxa de iluminação pública, que a gente não tem culpa que a prefeitura se desentendeu com a Electro, seja lá o que for que eles comentaram lá, e na própria conta de energia está dizendo, cobrança à prefeitura. Eu tenho que pagar uma cobrança que é feita à prefeitura, se a gente já paga um IPTU grande. Então, nesse sentido, a gente pede para vossas excelências, principalmente senhor presidente, que intervenha a nosso favor para a gente, porque está pesando muito no nosso orçamento esses valores que está sendo cobrado na taxa de iluminação pública. Muito obrigado. Peço licença aos nomes pares para me pronunciar e peço ao senhor Mário Antônio que depois passe esse abaixo-assinado aqui para a gente, após o término da sessão, tá bom? A gente vai verificar isso daí.
Tendo sido inscrito para falar na tribuna popular, convido a senhora Maria Aparecida Camargo a ocupar a tribuna dessa Casa de Leis para pronunciar sobre o assunto democracia, por 7 minutos e meio. Boa noite, presidente. Muito obrigada pela mais uma chance de poder usar aqui perante o público e aos vereadores presentes. Voltando a falar da democracia, inclusive isso daqui a gente já falou quando funcionava lá na Ranzestand. Democracia, segundo o termo, né, no dicionário da língua portuguesa, quer dizer governo do povo, soberania popular. Doutrina ou regime político baseado nos princípios da soberania popular e da distribuição equitativa do poder. Porém, somente as autoridades políticas, principalmente as que foram eleitas pelo povo, exercem devidamente a democracia, em consideração à população. Inicia-se um processo de fundamental importância, o de respeito esperado por todos nós. O exercício da democracia direciona e norteia eficazmente todo o trabalho político e seu total desenvolvimento. A democracia exige sempre demonstração de ética. Sem dúvida nenhuma, ética na política é um dos principais requisitos para estar no bom conceito dos cidadãos. A ética é aliada da moral. Com ética fica mais fácil trazer a ordem sobre tudo e sobre todos. Outro requisito é a coerência, que evita a intolerância que tanto mal causa ao bom desenvolvimento coletivo. E no processo de desenvolvimento do trabalho de todo político, não haverá entrave nem recessão se fizer uso constante da racionalidade e do idealismo. Se assim for, fica menos difícil que se tome atitudes para atender os anseios, demandas do povo. Também considerar é atender 3 fundamentos. Um é entender e fazer o uso do compatriotismo. Compartilhar que nós estamos vivendo numa nação muito poderosa e rica e de povo inteligente. O que muita gente não quer saber, né? Outro é dispor de compatibilidade e, por fim, demonstrar compartilhamento. Ter a intenção de exercitar a democracia, principalmente no momento de tanta controvérsia no contexto político no nosso país, já leva a combater a nefasta corrupção. E cada político, pelo respeito que cada cidadão merece, torna-se, por excelência, um indivíduo intemerato, ou seja, incorrupto no simples exercício democrático. Mas para que cada ação exercida resulte num efetivo desenvolvimento e ascensão de todo cidadão, não podemos esquecer que democracia permeia, acima de tudo, com soberania popular. O povo é bem importante e cada vez fica mais importante, infelizmente esquecido, né? Com direito constitucional de participação, de distribuição equitativa do poder que desde 1988 todo cidadão cumprindo com a sua ação trabalhista espera ser recompensado. Porém, somente com muito trabalho focado nos direitos legais do povo, porém trabalho ininterrupto e, sobretudo, com planejamento, participação e dedicação, haverá integralidade do desenvolvimento nas 3 esferas governamentais, federal, estadual,
e a mais prejudicada e que necessita de bastante amparo, a municipal. E os cidadãos de Ubatuba somam mais de 80 mil. Que seja pequena parcela que corresponde ao dever de cidadão elegendo seus representantes nas eleições. É o fato que se repete a cada 2 anos. Para muitos é uma obrigação, para outros é uma nova chance de firmar todo o direito que a democracia delega a todo brasileiro. É bom notar que, infelizmente, grande parte dos eleitores vão escolher os seus representantes por mero dever de obrigação imposta por lei. A outra parte exerce o direito de votar, talvez por perceber que o direito que delega à democracia lhe dá um suporte de segurança no seu desenvolvimento social, uma vez que enxergue o povo antes de exercer esse poder, que é muito digno para todos. Muito obrigada. Nada mais havendo a tratar no expediente, passamos à ordem do dia. Em única discussão. Está em discussão o projeto de lei 10/2019, vereador Silvinho Brandão. Peço dispensa de leitura dos vereadores e que seja votado, pois trata-se de um projeto de lei que só adequa aqui um parágrafo único, onde retira-se a restrição aos estabelecimentos que funcionam perto de escola, mas não quando a escola está funcionando. Se a escola funciona no período diurno, por exemplo, e o estabelecimento só funciona no período noturno, isso irá beneficiar ou regularizar os estabelecimentos que já funcionam. Pedido de dispensa de leitura está em votação. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. Pedido de dispensa de leitura foi aprovado por unanimidade dos vereadores. O projeto de lei está em discussão, tem a palavra dos vereadores. O projeto de lei está em votação nominal. Os que forem favoráveis queiram dizer aprovo, os contrários queiram dizer rejeito. Adão Pereira. Aprovo. Claudinei Xavier, aprovo. Júnior J.R. Aprovo. Manuel Marques. Aprovo. Osmar de Souza. Reginaldo Bibi. Aprovo. Ricardo Cortes. Aprovo. Rochinha do Basquete. Aprovo. Wellington de Moura. Aprovo. O projeto de lei 10/2019 do vereador Silvinho Brandão foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Está em discussão o projeto de lei 30/2019 do vereador Ricardo Cortes. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto. Senhor presidente, Vereador Ricardo Cortes. eu pediria a retirada desse projeto de lei porque ele está esbarrando em algumas inconstitucionalidades. Pedido de adiamento por uma sessão? Uma, vereador? Duas sessões. Duas. Eu pediria retirada. Pedido de retirada do vereador autor do projeto está em votação. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. A retirada do projeto foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Está em discussão o projeto de lei 67/2019 do vereador Júnior J.R. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 67/2019 dispõe sobre a denominação do prédio público Clínica Saúde em Ação UBS Horto no município de Ubatuba e da outras providências. Artigo 1º. Fica denominado o prédio público Clínica Saúde em Ação UBS Horto na cidade de Ubatuba de Clínica Saúde em Ação UBS Daniel Graça Pereira, entre parênteses, Sabiá. Artigo 2º. A administração municipal providenciará a placa de identificação a ser fixada no local. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Ubatuba, 1 de agosto de 2019, José Roberto Monteiro Júnior, JR, vereador Podemos. O projeto está em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Senhor presidente, Vereador Júnior J.R. gostaria de pedir ao nobre secretário que pudesse ler a justificativa. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores. Apresento o seguinte projeto de lei para apreciação e deliberação dos nobres pares que compõem esta Igreja Casa de Lei, que através desse gesto vem homenagear Daniel Graça Pereira, mais conhecido como Sabiá. Sabiá, nascido em Ubatuba no dia 28 de outubro de 1948, filho de pais também caiçaras, Lindolfo Pereira e Malvina Graça Pereira, prestou serviço ao município trabalhando por mais de 30 anos na Prefeitura Municipal de Ubatuba, onde iniciou em 1971 no governo do senhor Basílio Cavalheiro como braçal, permanecendo por 4 anos até ir trabalhar na Junta Militar, onde permaneceu durante 9 anos.
Após sua saída da junta militar, trabalhou durante 5 anos no almoxarifado, 4 anos no PROCON e, por último, encerrando sua carreira nos serviços públicos, trabalhou durante 8 anos na assistência social, onde conheceu todos os cantos de Ubatuba. Sempre ajudando ao próximo, conseguiu um grande feito em aposentar mais de 600 pessoas. Por mais de 30 anos, contribuiu para o esporte da nossa cidade, apitando jogos pela Liga Ubatubense em diversos campeonatos importantes. Tempo onde se mostrou muito dedicado em tudo que fazia, conquistando muitos amigos por onde passou. Daniel Graça Pereira, nosso querido Sabiá, sempre será lembrado na história da nossa cidade. Câmara Municipal de Ubatuba, 1 de agosto de 2019, José Roberto Monteiro Júnior, JR, vereador, Podemos. O projeto continua em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Júnior, JR. Senhor presidente, público presente, os amigos que nos assistem via internet, gostaria aqui de solicitar o voto dos nobres pares neste projeto. Conheci tão saudoso Sabiá nos campos de futebol, onde a gente teve sempre junto com os clubes e tal, e por muito tempo ele foi juiz, participante. E depois, quando estive também à frente da Secretaria de Obras, quando trabalhei na prefeitura, aonde percebi a sua grande liderança naquela região, ali em busca, e inclusive um dia desse vi uma foto dele, fiquei muito feliz, na inauguração da Escola Maias Pedrim. Então acho que nada mais justo do que dar esse nome, dar essa denominação àquele espaço público a uma pessoa que tanto lutou e tanto batalhou por aquela região e por aquela população. Então peço aqui o voto dos nobres colegas. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Tem a palavra o Senhor presidente. Vereador Osmar de Souza. Quero aqui parabenizar o vereador Júnior pelo projeto, que eu também conheci o Sabiá, ainda quando a Câmara Municipal era lá na Avenida da Praia. Sempre ele estava lá ajudando as pessoas, ajudando a aposentar as pessoas. Às vezes, quando ele tinha pessoas para levar até São José dos Campos, até Taubaté, ele ia lá, falava comigo. Muitas vezes arrumei o carro para ele e ele sempre estava lá presente junto com essa população. Parabéns, Júnior, pelo projeto aí, que valeu mesmo. O projeto continua em discussão. Tem a palavra dos senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Adão Pereira. Senhor presidente, nobre vereador, também quero parabenizar o vereador Júnior por essa homenagem, dando o nome do Sabiá, a UBS do Horto, né? Eu fico muito feliz. O Sabiá foi uma pessoa qual eu já tive a oportunidade de jogar bola ele apitando, e tive a oportunidade como treinador do Esporte Clube Barra Funda ele apitando jogos. Então eu tive muita desavença com ele, sim, porque árbitro de treinador, árbitro de jogador nunca se dão bem naqueles momentos, né? Mas era uma coisa momentânea, de hora, que acabava ali o jogo. Eu sempre tenho ensinado comigo, o jogo é dentro de campo, acabou. Então eu tive esse enorme prazer de ver o Sabiá apitar vários jogos, né? Da época do comercial do falecido Dito Bento, do São Paulo, do falecido Anísio, do Brasília, do Esporte Clube Marafunda, do qual eu era dirigente. Então eu vivi um bom tempo nessas beiras de campo junto com o Sabiá e vários outros, Oscar e o falecido Tanael, todos eles já são falecidos, mas eu fico muito feliz em hoje, o vereador, você está fazendo essa homenagem. É um grande guerreiro, é uma pessoa que fez história na cidade de Ubatuba e é merecedor de ter seu nome registrado numa UBS dessa, que vai ficar para o resto da vida ali, para que seus tataranetos, seus bisnetos, e vem várias gerações que vai um dia falar. Foi uma pessoa que fez a diferença. Parabenizo por isso, e a família, que vai se sentir honrada por estar vendo que ali, esse é meu tio, esse é meu pai, esse foi meu avô, e vai ter uma história bonita. Sabiá, merecedor, e aonde que está, tenho certeza que está olhando pela gente, porque ele era um cara guerreiro e linha dura, ó, tem que ser assim, eu que acerto, eu que faço, eu que mando aqui. Isso é importante, ele era o cara certo, correto. Parabéns, vereador, obrigado. O projeto continua em discussão. Tem a palavra dos senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Rochinho do Basquete. Parabéns, Júnior, merecedor dessa homenagem, né, do Sabiá, qual conheci também desde garoto, amigo do meu pai. Frequentava a casa dele aqui, brincava no quintal aqui na Marafunda. Também como jogador de futebol, participei de várias partidas, ele apitando. Então, agradeço em nome do meu pai, que é muito amigo dele também, era amigo dele, né? E parabéns a você e a toda a família dele, merecedor dessa homenagem. O projeto continua em discussão. Tem a palavra dos senhores vereadores.
O projeto está em votação nominal. Os que forem favoráveis querem dizer aprovo, os contrários querem dizer rejeito. Vereador Adão Pereira. Aprovo. Claudinei Xavier, aprovo. Júnior J.R. Aprovo. Manuel Marques. Aprovo. Osmar de Souza. Aprovo. Reginaldo Bibi. Aprovo. Ricardo Cortes. Aprovo. Rochinha do Basquete. Aprovo. Wellington de Moura. Aprovo. O projeto de lei 67/2019. O projeto de lei 67/2019 do vereador Júnior J.R. foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Está em discussão o projeto de lei 69/2019 do vereador Rochinha do Basquete. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 69/2019, da denominação de Paulo Romero ao CAPS AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Droga, no bairro da Estufa 2. Artigo 1º. Passa a denominar-se Paulo Romero, CAPS AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Droga, da rua Sérgio Licínio da Silva, sem número, no bairro da Estufa 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Trata-se de projeto de lei de autoria desse Senhor vereador. presidente, Vereador Rochinha do Basquete. essa justificativa é um pouco longa. Eu gostaria de falar um pouco a respeito do senhor Paulo Romero, que a justificativa é bem longa, tem história. O projeto está em discussão, tem a palavra os senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Rochinha do Basquete. Senhor presidente, nobres pares, eu peço o apoio de vocês também para essa homenagem a essa pessoa a qual conheci também moleque, em 75, quando comecei a jogar futebol na escola Rubens Salles. Essa pessoa já faleceu há bastante tempo, e esse CAPS que está sendo montado na Estufa 2, eu acho justo essa homenagem, conversando com seu filho Biapara, o Biratã, e sua filha também, os seus outros 2 filhos, não me recordo o nome dele agora, o mais novo. É uma homenagem que a gente acha justa. Por quê? Porque o senhor Paulo Romero, na época, ele teve um problema com álcool, Ele era um cidadão que gostava de beber uma cerveja e algo a mais, e às vezes se exaltava e chegava a prejudicar a sua família, querendo bater na esposa e assim por diante. E seus filhos, desde cedo, presenciaram coisas não muito boas. Então, esse cidadão, um dia, sentado na praia do Itaguá, conversando sozinho, aliás, viu ali um panfleto a respeito do AA, e aí apareceu uma pessoa para conversar com ele, onde ele se internou nesse AA, passou a participar das reuniões do AA, e isso foi mudando a vida desse cidadão. Então, a partir desse momento que ele teve essa mudança, ele mudou para Caraguatatuba, foi trabalhar na Expresso Rodoviário Atlântico, também trabalhou na empresa São José, depois passou a trabalhar numa padaria, entregando pães aqui na cidade inteira, de norte a sul. Foi voluntário da Santa Casa como motorista e começou a trabalhar dentro dos Alcoólatras Anônimos e levando pessoas para dentro da sua casa e cuidando dessas pessoas com carinho, e mudou a vida dele, da família, enfim, mudou a vida de muitos familiares. Então eu acho justa essa homenagem, que Deus o tenha, e que a família dele também merece essa homenagem. Então estou aqui pedindo o voto de vocês. Muito obrigado, boa noite. O projeto continua em discussão, tem a palavra os senhores vereadores. O projeto está em votação nominal. Os que forem favoráveis querem dizer aprovo, os contrários querem dizer rejeito. Vereador Adão Pereira. Aprovo. Claudinei Xavier, aprovo. Júnior J.R. Aprovo. Manuel Marques. Aprovo. Osmar de Souza. Aprovo. Reginaldo Bibi. Aprovo. Ricardo Cortes. Aprovo. Rochinha do Basquete. Aprovo. Wellington de Moura. Aprovo. O projeto de lei 69/2019 do vereador Rochinha do Basquete foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Está em discussão o projeto de lei 73/2019 do vereador Adão Pereira. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 73/2019, da denominação de Mariana de Paulo Meira, a Estratégia da Saúde da Família da Manafunda, ESF, Manafunda, nesse município de Ubatuba. Artigo 1º. Fica denominado de Mariana de Paulo Meira, a Estratégia de Saúde da Família da Manafunda, ESF Manafunda,
localizado na rua Laurentina Braga de Almeida Senhor, no bairro da Marafunda, neste município de Ubatuba. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Salem Washington Oliveira, número 7 de agosto de 2019, Adão Pereira dos Santos, vereador, PCdoB. Justificativa. A presente propositura visa atender o anseio da comunidade onde Mariana, em memória, viveu e plantou suas sementes de alegria e fé. Busca-se com este ato homenagear uma jovem que, pelo seu grande empenho por uma sociedade melhor, deixou por onde passou rastros de honestidade, sinceridade e muita alegria em tudo o que fazia. Mariana foi uma cidadã que sempre buscou pelo bem comum, através de gestos de humanidade. Esforçava-se com afinco por uma sociedade mais justa e humana, e muitas foram suas ações enquanto esteve presente na vida de seus familiares e amigos para concretizar seus feitos. Somente, senhor presidente. O projeto está em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Adão Pereira. Senhor Excelência, gostaria de pedir que a Bia, amiga da Mariana, pudesse vir ler o histórico dela na tribuna. Por favor, Bia. Boa noite a todos, boa noite a todos os vereadores. Obrigada pela oportunidade de poder estarmos falando do anjo Mariana. Eu vou estar falando do histórico da nossa homenageada. Mariana de Paula Meira, em memória, nasceu no dia 26 de julho de 1999, no município de Ubatuba, filha de Marcos Aurélio Santos Meira e Cláudia Selma de Paulo Meira. Residia na rua Dona Maria Rosa Teles, 93, bairro Mato Dentro, sendo seus avós paternos Mariano Meiro Prates e Marianita dos Santos Prates, e maternos Nelson Pedro de Paulo e Santina Josefa de Paulo. Estudou na Escola Silvio Teixeira de Leite, Colégio Dominique e Escola Técnica de Contabilidade Tancredo de Almeida Neves, concluindo os estudos em 2016. No ano de 2017, iniciou o curso de enfermagem no Centro Universitário Módulo Caraguatatuba, prosseguindo com os estudos até junho de 2018, naquela instituição. Posteriormente, pediu transferência para a Universidade Cruzeiro do Sul, campus Liberdade, em São Paulo, onde continuou a cursar a graduação em enfermagem até os meados de fevereiro de 2019. Acerca da filha, citou a mãe Cláudia. Um anjo chamado Mariana. Certa vez visitou nossa casa, foi entrando e se acomodando discretamente, como só anjo sabe fazer, para não chamar muita atenção, mas com indisfarçável jeitinho de anjo, que só anjo sabe ter. Mariana tinha as melhores notas, era empenhada em tudo o que fazia e solidária aos amigos. Passado alguns anos, já cursava a faculdade de enfermagem, tinha o desejo de ajudar as pessoas, assim como fez com seu pai, após um grave acidente de caminhão. Ela não mediu esforços para cuidar e dar todo o amparo. Como sempre determinada, decidiu mudar-se para São Paulo na busca de mais aprendizado e conhecimento, os quais seriam devolvidos à sociedade através de seu trabalho. Um dia, com alegria e com um sorriso largo no rosto, que todos adoravam, trazia um recado de Deus, muito importante, mas guardava o melhor momento para dizer, com muito cuidado, como só anjo sabe dizer. Enquanto isso, foi envolvendo e conquistando milhares de amigos com sua presença de anjo, como só anjo sabe ser. E foi ficando, e o tempo passando, e o anjo ficou em nossa casa por 19 anos, e já era tão comum ter um anjo em casa, que ninguém mais se lembrava que ele esperava para dar um recado da parte de Deus, que teria que partir, assim que o recado fosse dado. E eis que chegou o momento. Em 28 de fevereiro de 2019, um dia, aquele anjo acordou muito triste, com dores, falta de ar, seu sangue estava com uma deficiência muito alta, confundindo a todos com aquela tristeza. Bastante incomum para um anjo sentir é que ela também já se havia acostumado e não queria ter que partir, deixando sua mãe, seu pai, seus irmãos, seu noivo, mas precisava partir.
Pessoa de bem, envolvida com movimentos sociais, trabalhava na busca de incessante do bem-estar comum, e seu sonho era se tornar profissional da saúde, para cuidar do maior bem de todos, a vida. Assim, ela foi, se despedindo de cada um. Então ela se foi, deixando para trás pessoas diferentes daquelas que havia encontrado, mas junto com ela foi também um pedaço de cada um de nós. Em seu lugar ficou um vazio imenso e uma saudade interminável. E eu concluo esse texto agradecendo a homenagem que o vereador Adão está fazendo a ela, dizendo que Mariana foi uma pessoa muito especial em nossas vidas, e eu em especial, que fui privilegiada pela amizade e a riqueza do amor dela. Eu agradeço. Uma boa noite, obrigada. O projeto está em discussão, tem a palavra os senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Adão Pereira. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de pedir o apoio de todos, né? Depois de um histórico desse, fica até difícil a gente falar. Marcão, a Cláudia, eu quero falar para vocês que vocês foram umas pessoas iluminadas por Deus, que vocês têm que ser preparados para trazer uma pessoa que vai fazer a diferença. E a pessoa que faz a diferença foi a Mariana. Ela veio, mostrou para nós, ser humano, de que forma nós deveríamos viver. Que pela idade que ela tinha, uma jovem de 19 anos, ela passava pela gente, bom dia, boa tarde. Ela não era uma menina arrogante, ela era muito especial, cuidadosa, uma moça que se cuidava tanto, se preocupava tanto com o próximo, que vivia nas igrejas cuidando das pessoas, orientando, incentivando, encaminhando, falando qual é o caminho certo, o caminho divino, o caminho de Deus. Então a Mariana para mim foi tudo de bom, Marcão. Você pode ter certeza, hoje para nós que somos amigos, fica assim, a gente não tem tanta dor mais, mas aquele amor, aquele carinho, a gente não consegue esquecer. Imagino para vocês que pai e mãe, as dificuldades que é sobreviver sem a presença dela. Mas vocês podem ter certeza que Deus está sorridente, porque aonde ela está, provavelmente, tenho certeza que ela está nos vigiando e nos olhando e nos conduzindo cada vez para um lugar melhor. Então eu gostaria disso, isso não é nenhuma homenagem, é uma obrigação pelo que ela fez, de deixar alguma coisa em nome dela, para que ela servisse de história, que virasse uma história para o cidadão batubense, para que todos no futuro possam falar, essa foi Mariana que fez a diferença, que nos ajudou, que serviu de exemplo. Então foi isso eu pensando, pedir a autorização de vocês, para que possa a gente dar hoje nome ao postinho da Marafunda, o nome da Mariana. Eu peço aos nobres colegas que votem favorável. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão, tem a palavra dos seus vereadores. Senhor presidente. Vereador Júnior JR. Senhor presidente, nobres colegas, primeiro parabenizar o vereador Adão pela realmente significante homenagem. Eu passei um momento muito difícil na minha vida, acho que o Marcão lembra muito bem disso, foi realmente complicado. E eu sempre penso assim, né? Mariana tinha 19 anos, um legado gigantesco. Eu acho que isso é a melhor forma de confortar, de alguma forma, todas essas pessoas que a amavam. Não foi um dia triste para uma família, para um bairro, foi um dia triste para a cidade de Ubatuba, por tudo que ela representava, de uma simpatia ímpar, irradiante, uma pessoa que realmente contagiava a todos. O que eu digo nesse momento é que para mim é uma grande honra poder fazer essa homenagem, mas principalmente ao Marcão e à Cláudia, que estão ainda vivendo esse momento muito difícil, que fique essa forma de legado, de toda uma história maravilhosa que ela deixou na nossa cidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos. O projeto continua em discussão, tem a palavra os senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Osmar de Souza. Quero aqui parabenizar o vereador Adão por essa
homenagem aí aos familiares, que eu sei que não é fácil, né? Perder uma filha de 19 anos, ainda mais do jeito que eu vi a Bianca lendo ali a passagem de vida dela. Eu sei que não é fácil, só Deus mesmo para confortar todos vocês. Que Deus abençoe vocês, que dá muita força, e eu tenho certeza que nesse momento ela está olhando para todos nós aqui. Que Deus abençoe a cada um de nós. O projeto continua em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Rostinho do Basquete. Parabéns, Adão, pela homenagem. Marcão, um grande amigo nosso também. Eu não tinha um contato direto com a Mariana, Marcão, mas digo para você que a cidade, como diz o Júnior, ficou triste nesse dia. E a gente conversando com as pessoas, todas as pessoas que eu falava muito bem da menina, falando que ela era uma jovem extrovertida, que participava de tudo. Eu tenho uma filha de 19 anos, não consigo imaginar a dor que vocês tiveram. Também perdi um irmão quando era jovem, né? É uma tristeza muito grande. Mas Deus leva as pessoas boas e rápido, né? Então esperamos que ela esteja lá de cima olhando por vocês, por toda a família de vocês. Vocês são merecedores, batalhadores, e um dia todos nós nos encontraremos e nos abraçaremos novamente. Um beijo no coração de vocês. O projeto continua em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Bibi. Senhor presidente, nobres pares, me solidarizo com o Marcos e a Cláudia. Realmente o Júnior tem razão, foi um fato que a cidade inteira lamentou. Então todos os adjetivos falados por ela são verdadeiros pelo pai e a mãe que ela tem. São pessoas muito honestas e benquistas pela nossa sociedade. Então é uma justa homenagem. Parabéns, vereador Adão. O projeto continua em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Peço licença aos nobres pares para falar uma frase que já foi dita aqui anteriormente. Realmente a gente não entende o porquê da nossa vida, o sentido da nossa vida, mas a gente que tem fé, a gente sabe que iremos nos encontrar aí em breve. E a gente pede a Deus aí que console os pais, que hoje a gente sabe que é o que mais, são os que mais sofrem. E como foi dito aqui anteriormente por todos os vereadores aqui, mesmo com 19 anos de idade, uma jovem, mas ela realmente mexeu com a cidade de Ubatuba. Parabéns até o Adão, viu, vereador, pela propositura. O projeto está em votação nominal. Os que forem favoráveis querem dizer aprova, os contrários querem dizer rejeita. Vereador Adão Pereira. Aprovo. Claudinei Xavier, aprovo. Júnior J.R. Aprovo. Manuel Marques. Aprovo. Osmar de Souza. Aprovo. Reginaldo Bibi. Aprovo. Ricardo Cortes. Aprovo. Rochinha do Basquete. Aprovo. Wellington de Moura. Aprovo. O projeto de lei 73/2019 do vereador Adão Pereira foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Com as assinaturas regimentais, está em discussão o projeto de lei complementar 03/2019, mensagem 04/2019, que estende o prazo para o pagamento do refis. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto. Senhor presidente. Vereador Claudinei Xavier. O projeto é de conhecimento dos vereadores e trata-se aqui do refis, que é só a prorrogação de prazo. Peço a dispensa de leitura. A dispensa de leitura solicitada pelo vereador Claudinei Xavier está em votação. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. A dispensa de leitura foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. O projeto está em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. O projeto está em votação nominal. Os que forem favoráveis queiram dizer aprova, os contrários queiram dizer rejeito. Vereador Adão Pereira. Aprovo. Claudinei Xavier, aprovo. Júnior J.R. Aprovo. Manuel Marques. Osmar de Souza. Aprovo. Reginaldo Bibi. Aprovo. Ricardo Cortes. Aprovo. Rochinha do Basquete. Aprovo. Wellington de Moura. Aprovo. O projeto de lei complementar 03/2019, mensagem 04/2019 do Executivo foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Está em discussão a moção 25/2019 do vereador Bibi. Peço ao senhor André Felipe que faça a leitura da moção. Moção de congratulações número 25/19. Considerando a importância da valorização dos atletas de nossa Ubatuba, a fim de incentivar o esporte em nossa cidade,
Considerando que a atleta fisiculturista Tatiele de Souza Lira tem se destacado em sua categoria, representando nosso Ubatuba dentro e fora de nossa municipalidade. Considerando que Tatiele sagrou-se campeã de fisiculturismo no Miss e Mister SP, evento promovido pela SPFF no Teatro Ítalo-Brasileiro em 17 de agosto do corrente ano. Requeiro à mesa, ouvido plenário, que fique consignado na ata dos trabalhos desta Casa de Leis uma moção de congratulações à fisiculturista Tatiele de Souza Lira pelo empenho, dedicação e valorização do esporte em terras ubatubenses. Câmara Municipal, 4 de setembro de 2019. Reginaldo Fábio de Matos Bibi, vereador MDB. Sem mais, senhor presidente. A moção está em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Presidente. Vereador Bibi. Presidente, nobres pares, público que acompanha pela internet, aproveito a oportunidade, parabenizo a Tati, conhecida como Tati, pessoa dedicada ao esporte, esforçada, pessoa que estuda de manhã, e faz faculdade de manhã e está lá na academia à noite, totalmente dedicada, correu atrás de patrocínio, ela sabe como é difícil a nossa cidade, né, patrocinar os atletas, então ela vai ter a oportunidade, a visibilidade de estar aqui na Câmara hoje e das próximas vezes que ela disputar esse campeonato novamente, que os comerciantes da nossa cidade deem incentivo a esses atletas. Parabéns, Tati, para uma mulher, pela dedicação. Você sabe que fisiculturismo, pelo machismo que tinha até uns tempos atrás, e você vem abrindo portas. Eu observo lá a sua dedicação na academia, frequento a mesma academia que ela, observo a dedicação dela não só com os alunos, quanto o seu esforço para disputar os campeonatos, representando muito bem a nossa cidade. E se sagrou campeã, né? A nossa futura professora de educação física, né? Está quase se formando aí, então parabéns por sua dedicação, parabéns pelo seu empenho, por representar tão bem a nossa cidade na capital paulista. Acompanhava suas lives lá e via, né, seus stories lá, e acompanhei sua emoção, me emocionei do lado de cá também. Teve uma hora que ela até parou de transmitir, né, porque todo mundo causou uma ansiedade para todos os amigos. Então, em público, eu te parabenizo pela grande conquista e por representar tão bem a nossa cidade. Parabéns, Tati. A moção continua em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Adão Pereira. Parabenizar o vereador Bibi pela propositura. Realmente é muito importante isso, a gente frisar essas atletas, essas meninas que vêm mostrar os seus talentos e não medir esforços para representar a gente aí dentro da cidade, no contexto da nossa cidade. Então, parabenizo, que não é para qualquer um fazer um tipo de esporte desse, mas hoje ficou-se bem mais legal, né, mais tranquilo, as pessoas já entendem hoje que é importante estar aí. Ó, o que eu friso mais legal disso, que todas as pessoas que praticam, que realizam esse esporte, pode ter certeza, vive melhor, a saúde melhor, dorme melhor, então tudo é melhor e o conceito e a convivência com todo mundo passa a ser melhor. Parabenizo você pela moção que é de grande importância, vai te dar um amplo a mais, e parabenizo o vereador pela propositura. Parabéns, vereador. A moção continua em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Júnior JR. Senhor presidente, novos colegas, parabenizar aqui o vereador Bibi pela propositura. Há algumas semanas atrás eu também trouxe um fisiculturista, que era o Matheus, que também recebeu vários prêmios. Acho que, se não me engano, o vereador Adão também vai homenagear um fisiculturista. Então a gente vê o quanto isso tem crescido no município e a gente fica muito feliz em realmente que essa homenagem sirva como um incentivo para que vocês continuem firme nessa dedicação. Eu disse da outra vez que às vezes as pessoas acham que é só ir para a academia, levantar peso, e não é nada disso. É um esporte realmente extremamente dedicado, com uma dieta bem firme. Então, Tati, que você continue firme nesse seu propósito e que traga muitas medalhas e que nos represente a cidade de Ubatuba cada vez mais, né, aí afora. Tá bom? E parabéns, vereador. A moção continua em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Rochinha do Basquete. Parabéns, Bibi, pela moção. Eu não poderia deixar de falar em esporte, é minha área. Futura professora de Educação Física, seja bem-vinda ao nosso grupo. Parabenizo a você, eu sei o quanto é difícil, tá estudando e trabalhando e lutando para ser atleta aqui no Brasil, em Ubatuba principalmente, né? Então, te parabenizo e que você tenha muito sucesso, pois lutar sem patrocínio, correr atrás para jogar sem patrocínio, fisiculturista sem patrocínio é muito difícil. Então, falo aqui a mesma coisa que já citaram, os empresários da cidade,
tem que olhar um pouco mais para nossos atletas, né? Porque são muitos, Ubatuba é um celeiro grande de atleta, só que falta incentivo. Então a gente procura incentivar do jeito que é possível. Estarei de portas abertas aqui junto com, acredito, todos os outros vereadores, para ajudar sempre o esporte. Muito obrigado, boa noite, valeu. A moção continua em discussão, tem a palavra os senhores vereadores. Peço licença aos nobres pares para me pronunciar, parabenizando o vereador Bibi, autor dessa moção, e parabenizar também a fisiculturista Tatiele, e mais uma vez aqui, acompanhando a linha de raciocínio dos que me antecederam, realmente a questão do patrocínio é muito difícil, mas uma das coisas que eu tive conversando até com um empresário, amigo meu, que é uma das pessoas que patrocina bastante os atletas de Ubatuba, às vezes o patrocinador não dá mais apoio, porque falta só uma coisinha. A maior parte das pessoas que às vezes vão atrás do patrocínio, vão atrás desse incentivo, não voltam para agradecer. Isso é muito importante. E a gente percebe que, infelizmente, tem muitas pessoas que se aventuram e aí tiram o espaço de quem realmente se dedica, como você, Tatiele. Parabéns, Bibi, parabéns, Tatiele. A moção está em votação simbólica. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. A moção foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Convido o vereador Bibi a fazer a entrega da moção e convido a Tatiele a vir à frente a receber. Está em discussão o requerimento 345/2019 do vereador Adão Pereira. Senhor presidente. Vereador Adão Pereira. Gostaria que todos os requerimentos pedir dispensa de leitura e que fosse votado em conjunto. Dispensa de leitura solicitada pelo vereador Adão Pereira e que votação em conjunto está em votação. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. A dispensa de leitura e votação em conjunto dos requerimentos foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Os requerimentos estão em votação. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade dos senhores vereadores. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.